Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, vamos mostrar para o YouTube que o Vasco dá audiência. Se inscreva no canal, é fundamental também ativar as notificações para que você não perca os próximos vídeos. Estou gravando no meio da madrugada no Brasil, no meio da madrugada em Caxias do Sul, para te informar que a decisão já está tomada. Álvaro Pacheco não será mais treinador do Vasco da Gama. Não estará em São Januário no jogo do final de semana diante do São Paulo. Quando e quem fará esse comunicado ao treinador? Vou te revelar na sequência. Preciso primeiro rodar a vinheta. Vinheta rodada, tempo que você teve para se inscrever no canal, né? Se inscreva agora no canal e deixa aí o seu like. Nesse momento, o que menos importa é se o Vasco jogou bem ou mal diante do Juventude na derrota por 2-0. Falar dos atletas do Vasco, que o time é ruim, que o elenco é despreparado, isso tudo aí, chovendo molhado. Já falamos diversas vezes. Ponto mais importante é, Álvaro Pacheco está fora do Vasco da Gama. Álvaro Pacheco não estará no banco de reservas na partida diante do São Paulo. Álvaro Pacheco não será mais técnico do Vasco. Decisão já está tomada. O que falta definir? Estou gravando esse vídeo no meio da madrugada. Pode ser que nesse horário que você já esteja vendo, o comunicado foi até já feito. Mas vamos tocar o barco aqui. A dúvida que se tem é se o comunicado ao Álvaro Pacheco será em Caxias do Sul, antes do retorno ao Rio de Janeiro, ou se o comunicado o comunicado será feito na chegada ao Rio pelo presidente do Vasco, pelo Pedrinho. Essa é a única dúvida. Por quê? Gera um desconforto e às vezes até um desrespeito ao profissional ser demitido durante uma viagem, com um retorno junto aos jogadores, num ar de constrangimento muito ruim. Então, muitas vezes, esse comunicado é feito no retorno, no Rio de Janeiro, a não ser quando você está fazendo uma viagem, por exemplo, para São Paulo, que você tem vários voos, né? Ou num grande centro. Em Caxias do Sul, imagina, você demite o Álvaro Pacheco, comunica ao Álvaro Pacheco oficialmente da decisão e não tem como ele não retornar com a delegação. São poucos voos. Então, para se evitar algo constrangedor, é possível que o comunicado oficial aconteça na chegada do Rio. Mas isso pouco importa, é uma questão de detalhe. Quem vai comunicar? Pedro Martins. Por que o Pedro Martins? Ele é o diretor executivo e foi ele quem tratou com o Álvaro Pacheco a contratação do profissional. A pedido da SAF, o Pedro Martins fez o contato com o Álvaro Pacheco, contratou o Álvaro Pacheco. Pedro Martins ainda é o diretor executivo. Então, nada mais justo e leal que ele comunique ao Álvaro Pacheco, usando lá os termos que ele usou ao contratá-lo, terá que usar agora para demiti-lo. A diferença, quando ele foi contratado, a SAF, quem mandava na SAF à época, que mandou contratar, e agora é o Pedrinho quem está mandando demitir. Olha a situação do Pedrinho, presidente do Vasco. Nunca na história ele contratou um treinador. E antes disso, já está sendo obrigado a demitir. Sem dúvida nenhuma, é uma situação incômoda, delicada, mas que não há uma outra decisão a ser tomada. Com todo respeito ao Álvaro Pacheco, com toda a simpatia que ele tem, e até bom treinador, que pode até ser, o conhecimento que a gente tem ainda é muito pouco, é muito raso, ele chegou no Vasco num momento completamente turbulento, sem tempo para testar jogador, sem tempo para contratar
jogador e botando em campo aquilo que ele pode. Um novo técnico vai mudar o Vasco? Pouco, com o elenco que o Vasco tem. Mas talvez ele seja capaz de entender o futebol brasileiro, de entender melhor os adversários, de conhecer melhor alguns jogadores do adversário e até do Vasco. A adaptação, um técnico brasileiro hoje não vai ter. Então, o melhor mesmo é contratar um técnico brasileiro nesse momento. Gente, há uma lista divulgada pelo bom Lucas Pedrosa de contratações que o Vasco poderá fazer. Eu acho até que essa lista deverá ser rasgada nesse momento. Quem está escolhendo esses jogadores aí? Quem? É a diretoria do Vasco? Era o Álvaro Pacheco? Ou é o futuro treinador? Eu acho que o novo técnico é quem tem que escolher a lista. A não ser que os nomes sejam muito indiscutíveis, como o Felipe Coutinho. Não há o que perguntar para o futuro treinador se ele quer ou não o Felipe Coutinho. Se ele falar não, errado está o técnico. Mas outros nomes aí, eles são discutíveis. Então eu acho que cabe ao futuro técnico escolher, avalizar essas futuras contratações. Bom, o Wellington Campos, companheiro Wellington Campos, traz uma notícia muito preocupante em relação às finanças do Vasco da Gama. Um escritório de advocacia conseguiu, na justiça, penhorar as ações da Vasco SAF, que estão em poder do Clube de Regatas Vasco da Gama por falta de pagamento. Pedrinho tem 3 dias, aí seu jurídico, para contestar ou pagar e não ter problemas com as ações da SAF. É o que está sendo divulgado pela Justiça aqui no Rio de Janeiro. Tá aí o companheiro Wellington Campos, é mais uma notícia complicada que envolve a saúde financeira do Vasco da Gama, pior do que o Pedrinho imaginava quando ele falou anteontem. Este já é um fato novo. Bom, o quadro Prorrogação encerra esse vídeo e eu vou trazer o Rodrigo Caetano, que já foi diretor executivo do Vasco da Gama, o nome do cargo talvez não tenha sido esse, é supervisor, mas as funções são muito próximas. O Pedrinho chegou a cogitar, a indicar o Rodrigo Caetano à SAF. A SAF não andou para frente. Hoje o Rodrigo Caetano trabalha na CBF e fala sobre o período que a seleção brasileira ficou treinando em Orlando. Hoje a delegação já viaja para Los Angeles, local da estreia na Copa América. Bom, primeiro eu creio que foi uma tomada de decisão muito coerente. Nós temos que agradecer também ao presidente Edinaldo por ter atendido uma solicitação do Departamento de Seleções Masculinas para que viéssemos para Orlando na busca de uma aclimatação mais rápida, na busca de um período mais longo de convívio entre todos os profissionais. Aqui nós tivemos a oportunidade de aportar inúmeros conteúdos, desde a parte mental, através da nossa psicóloga Marisa, desde também reuniões técnicas, reuniões administrativas, porque durante todo esse período o grande objetivo era iniciarmos um processo, mirando obviamente o curto prazo, que é a Copa América, mas também mirando o médio prazo, que é a Copa do Mundo em 2026. Então não teremos até lá um período tão longo como esse que tivemos, então era o momento justamente de aproveitarmos. Eu acho que foi extremamente proveitoso esse período todo. Daqui, sem dúvida alguma, nós temos a intenção de solidificar uma base, mirando não só as eliminatórias depois, como também lá em 2026 a Copa do Mundo. Seleção viajando hoje para Los Angeles. Está muito calor nos Estados Unidos e uma onda maior ainda vem aí, justamente para Los Angeles. O Brasil estreia no dia 24 contra a Costa Rica e a previsão é de que o jogo seja realizado numa temperatura girando na casa dos 35 graus. Se inscreva no canal. De segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, tem a Hora do Vasco. O programa é ao vivo para que a gente possa interagir melhor.